Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a aula de matemática é aqui no Maracanã, o templo do futebol onde grandes craques pisaram e até hoje pisam. E hoje nós veremos como números surgem a partir de multiplicações. Na verdade, o Maracanã é um dos maiores estádios do mundo, então com certeza a gente vai ver muitos números. Vem comigo? Já aqui de cima, eu estou pensando, será que a gente consegue utilizar a multiplicação para calcular a área desse campo de futebol? Onde os jogadores disputam o jogo entre as linhas de campo. Bom, para isso, basta saber a medida. As medidas das linhas laterais e as linhas do fundo. Na verdade, uma medida só para cada uma. Uma linha lateral e uma linha de fundo, já que a estrutura do campo é retangular. Então a área é a base vezes a altura, ou o comprimento vezes a largura. Eu já procurei saber aqui. A medida da linha lateral é de 105 metros, já a da linha de fundo é de 68 metros. E a área, multiplicando o comprimento pela largura, a gente encontra 7.140 metros quadrados. Viram? Uma situação que a gente consegue utilizar a multiplicação. Vamos ver outra? Vamos acompanhar. Como vocês podem perceber, o Maracanã é um dos maiores estádios do mundo e a capacidade dele é de 78.838 pessoas. Bom, é difícil calcular isso, né? Mas a gente pode fazer cálculos menores. Vamos ver uma situação onde a gente vai calcular sem precisar ficar somando todas as cadeiras de uma região, de um setor menor do Maracanã. Acompanhem. Então, galera, vamos então descobrir quantas pessoas cabem nesse setor. Se vocês observarem, aqui nós temos um formato retangular. A organização das cadeiras tem um formato retangular. Então fica fácil. Assim como eu fiz no campo, a gente vai ver a quantidade de pessoas que cabem na horizontal e a quantidade de pessoas que cabem na vertical. Então vamos contar a quantidade de cadeiras. Aguardem aí que eu vou contar. A matemática é assim, bem rápido. Eu contei 13 cadeiras na horizontal e 8 cadeiras na vertical. Então a quantidade de pessoas que cabem nessa região é 13 vezes 8, que dá 104. Muito bacana, hein? Depois dizem que a matemática não ajuda. Mais uma situação que nós vimos a multiplicação no Maracanã. Aproveitando que estamos falando sobre multiplicações e números, vamos ver alguns números sobre o Maracanã. Essa foto eu tirei no próprio estádio. 5.000 toneladas pesa a estrutura metálica que deu forma às novas arquibancadas do estádio. O Maracanã tem cerca de 1 quilômetro de circunferência. A quantidade de alto-falantes é de 3.938. Também tem 360 TVs LCD 42 polegadas. O Maracanã foi palco de 2 finais de Copa do Mundo e também possui 110 camarotes. O estádio possui 4 telões e cada telão tem 98 metros quadrados de área. Existem 231 banheiros. É muita coisa, né? O número de horas trabalhadas na construção do estádio, 7.730.000. Existem 60 bares no Maracanã. O gramado do estádio tem cerca de 9.000 metros quadrados. O estádio foi sede de 2 cerimônias olímpicas. No final da Copa do Mundo de 1950, entre Brasil e Uruguai, teve nada mais, nada menos do que 199.854 pessoas. A capacidade máxima do estádio, como nós falamos ao longo da aula, é de 78.838 pessoas.
foram utilizados cerca de 500 mil sacos de cimento na construção do estádio. Para construir o estádio, houve 8 alpinistas profissionais que trabalharam na construção. Bem bacana, né? O público recorde entre os clubes é de 177.020 pessoas. Existem 20 mil lâmpadas LED no estádio. E a área total do estádio é nada mais nada menos que 240 mil metros quadrados. Muito grande, né? Esses números mostram a grandiosidade do Maracanã. E para finalizar, reparem que eu peguei uma bola de futebol. Isso para falar sobre o Campeonato Brasileiro. Aí eu vou perguntar para vocês. Vocês têm um time de futebol? Bom, se vocês têm, vocês sabem quantos jogos ele faz ao longo desse campeonato? Vamos pensar. O seu time de futebol, ele vai disputar um campeonato que tem 20 clubes. E ele vai jogar com 19 clubes. Por quê? Ele não pode jogar consigo mesmo, concordam? Então ele vai jogar o turno e o primeiro turno e o segundo turno. Então vamos pensar. Que cálculo nós temos que fazer? Uma multiplicação. Ele vai fazer 19 jogos vezes 2. E 19 vezes 2 dá 38. Mais uma vez nós vimos como utilizar a multiplicação no Maracanã. Bom, eu vou continuar torcendo para o meu time, que eu não vou falar para vocês. E aqui nessa aula nós vimos como utilizar a multiplicação no cálculo da área do campo. Também vimos um subsetor da arquibancada. E por último, no Campeonato Brasileiro, na quantidade de jogos do seu time de coração. Galera, espero que tenham gostado. Foi muito bom para mim e aguardo vocês na próxima. Um abraço, até mais!